Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, tranquilos, em paz. Vamos estar abrindo no Salmo 84. Salmo 84. Diz assim a palavra do Senhor: Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Até aqui. Vamos orar. Senhor, o Senhor sabe que a nossa confiança está em ti. O Senhor sabe que toda a nossa expectativa está em teu poder, na tua bondade, na tua benevolência. Senhor, estamos aqui para engrandecer o teu nome, para louvá-lo de todo o nosso coração. Estamos aqui, Senhor, para conhecermos os teus altos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, livro dos Juízes. Juízes, capítulo 3. Livro extremamente importante. Esse capítulo, em especial, um capítulo extremamente importante. Não, Juízes, capítulo 4. Me confundi. Eu vou ler o primeiro versículo, depois nós vamos seguir na leitura expositiva. Juízes 4, versículo 1 diz assim: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão de seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos pela tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha me capacitando, que eu possa transmitir a palavra com graça, com vida, e possa ser um instrumento para falar ao coração dos meus irmãos. Que o Senhor venha com o teu poder, nos dando entendimento, sabedoria e edificando tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Chegamos ao capítulo 4 de Juízes, esse capítulo extremamente importante. Esse capítulo vai nos mostrar a força das mulheres. E como não poderia deixar de ser no livro de Juízes, Israel, após a morte de Eude, desobedece novamente a Deus. E aqui a Bíblia usa um termo extremamente forte no versículo 2. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera, capitão do seu exército, o qual habitava em Arosete dos gentios. Veja que interessante, esse pessoal aqui em Canaã, eles foram inimigos do povo de Deus,
até os dias do rei Davi. E o que acontece? Eles eram uma pedra no sapato, sempre usados para trazer juízo sobre o povo. Veja, na nossa referência aqui, olha que interessante. Vamos abrir Josué, capítulo 11. Voltar um livro, Josué 11, versículo 1. Olha o que interessante. Josué 11, versículo 1 diz assim: Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Acsaf. Versículo 10. Naquele mesmo tempo voltou Josué, e tomou Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos esses reinos. Vamos voltar em Juízo e vou explicar para os irmãos. O que acontece? No livro de Josué, a cidade de Azor, ela é conquistada. Jabim é um termo, não pode ser o mesmo rei, porque a data é muito distante. Então Jabim é como se fosse um título. Mas o ponto em questão aqui não é esse. O ponto em questão é que ressurge um inimigo. E não foi qualquer inimigo. Era um inimigo que tinha uma influência enorme sobre as cidades da região. O que eu aprendo aqui? Talvez uma das coisas mais importantes da vida cristã. Determinadas situações têm que ser exterminadas até o fim. Se você for ver nas conquistas de Josué, aquelas cidades onde foi passada a fio de espada, nunca mais incomodaram Israel. Se você for ver, como eu gosto de usar esse exemplo, Davi, quando venceu Golias, Golias nunca mais incomodou Israel. Na vida cristã, práticas erradas, pecados errados, situações erradas, têm que ser vencidos até o fim. Por quê? Porque da mesma maneira que na vida natural, quando acontece aqui no livro de Juízes, e esse inimigo não foi vencido até o fim, ele foi derrotado e provavelmente se tornou tributário. Ele se levantou de novo. E da mesma maneira que de uma forma física, de uma forma militar, de uma forma geográfica, a gente vê um inimigo ressurgir, traçando um paralelo para a nossa vida espiritual, nós podemos ver um inimigo ressurgir na nossa vida espiritual. E se você não cuidar, aquilo que você derrotou no passado pode se tornar pedra de tropeço e você ser derrotado por aquilo. Não brinque, vigie. Aquilo que você tem que ser tratado, trate até o fim, para não ter problema. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Veja que interessante. Carros não funcionam em montanhas. Carros têm que ser usados em planícies, em vales planos. Porém, a geografia do lugar facilitava em lugares estratégicos. Havia como atuar com esses carros, e não eram poucos, eram 900 carros. E o detalhe, inclusive, a Bíblia fala que Jabim dominava violentamente contra Israel. Não era o tipo de, por exemplo, na época dos persas, quando os persas tomaram a Babilônia, o rei Ciro foi um rei benevolente, não somente com Israel, mas com os outros povos que eram seus vassalos. Então, por exemplo, Nabucodonosor, quando tomou Jerusalém, ele levou cativo toda a geração da elite, na qual estava Daniel.
Em contrapartida, quando nós vemos os assírios tomando Samaria, os assírios eram extremamente violentos. Eles abriam o ventre das mulheres grávidas, eles colocavam anzóis nas pessoas para transportar elas, eram inimigos extremamente cruéis. E Jabim aqui não era diferente, mostrando o tamanho da disciplina e do juízo no qual o povo se colocou. Por quê? Por causa da desobediência. Vamos continuar nossa leitura. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Obrigado. Nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Veja que interessante. Esse capítulo é o capítulo das mulheres. Muito interessante o quê? Débora era juíza e era profetisa. Nós não vemos em Débora a função sacerdotal, como nós vemos no caso de Samuel. Débora, ela exercia uma função administrativa e espiritual. A questão de ser profetisa não é problema nenhum. A questão de ser profetisa, ela... Regula a câmera que saiu um pouquinho, balançou. Não, regulada, por favor. Amém? Resolvendo um problema técnico. Amém. Amém. O que acontece? A questão de ser profetisa, 1 Coríntios 11, mostra que as mulheres podem profetizar na igreja, desde que elas usem o véu de autoridade. Da mesma maneira, no começo do Novo Testamento, a profetisa Ana, ela era uma mulher que tinha comunhão com Deus e perseverava em jejuns e em orações. Então a questão de ser profetisa, veja gente, isso aqui não tem nenhum problema. Problema é se eu quero trocar a função de profetisa para a função de pastora. Não cabe no texto. Aí os que defendem o pastorado feminino falam, mas ela era juíza. Gente, juiz é uma função administrativa. Não sabemos porquê, mas podemos deduzir que houve uma grande omissão dos homens daquela época, principalmente nessa parte espiritual e administrativa. Na parte militar, nós vamos ver Baraque. Mas na parte espiritual e administrativa, você percebe uma lacuna. O que nos ensina o seguinte: primeiro, os homens podem declinar da sua responsabilidade espiritual, da sua responsabilidade civil, e nesse caso, Deus usa mulheres. Mais ou menos é o que nós vemos hoje nas igrejas. Nas igrejas você vai ver as obreiras. São muito mais do que os homens. É a turma de arregaçar a manga e fazer a obra de Deus. E abre igreja, e varre chão, e arruma cadeira, e faz visita, e ora por doente, e evangeliza. Enquanto isso, é uma coisa muito comum nas igrejas, os homens estarem tranquilão, folgadão. É esse quadro aqui. Então a gente percebe que Débora ocupou essa lacuna. Ocupou por quê? Porque Deus assim determinou. Agora, o meu papel qual que é? Não querer transformar esse texto, como muitos fazem, em pretexto para justificar algo claro no Novo Testamento, de que mulheres não podem ser pastoras. E existe uma razão teológica para isso. Qual que é? Primeiro foi criado Adão e não Eva. E a segunda razão, Eva foi enganada e não Adão. Então não é uma razão
de costume, porque se fosse costume, veja, na época dos juízes, nós estamos aqui em torno do século 12, 13, antes de Cristo, uma sociedade extremamente patriarcal, muito mais patriarcal que a sociedade do primeiro século depois de Cristo. Então, assim, Deus permite sim funções administrativas, Deus permite sim funções espirituais. O que não pode ser é a questão da função sacerdotal, que no Novo Testamento toda a igreja é sacerdote, porém existem pessoas comissionadas por Deus para pastorear a igreja, que são os presbíteros, e são homens. Apenas isso. Eu até lembro quando eu me deparei com esse ensino, eu conversando com a igreja, falei, gente, para mim era muito melhor que eu pudesse ordenar mulheres. Eu ia criar bem menos problema e encher essa igreja. Porque em dias como hoje, se você não ordena mulheres, você causa muito problema. Vão te chamar de preconceituoso, de retrógrado, isso para usar termos leves. Porque tem gente que não consegue compreender. Aí o pessoal vem com aquela desculpa, não, mas é pastor, é esposa de pastor. Você não tem versículo bíblico para sustentar. Eu já vi gente até falando que não, é pastora que nem Raquel era. Mas Raquel é pastora de ovelhas, e nem Rebeca também. Eram pastores de ovelha, uma função agrícola. Então, assim, existem coisas na Bíblia, apesar que eu acho que isso não é difícil entender. Adão foi criado primeiro e não Eva, e Eva foi enganada e não Adão, é bem simples. O apóstolo Paulo é extremamente sucinto e simples, nos mostrando. Agora, veja que interessante. Sem as Déboras da história, as coisas funcionariam muito mais difíceis, de uma maneira muito mais complicada. Então a gente vê essa mulher sendo proeminente. Nesse capítulo aqui, as mulheres são proeminentes, se posicionando em posturas que deveriam caber aos homens. Inclusive eu entendo, e alguns teólogos entendem, que isso daqui é um sinal de que havia uma crise de liderança em Israel. Porque isso aqui é uma exceção. É a única juíza. Não é a única profetisa. Mas é a única juíza. Isso é muito sério. E aí o texto continua. Versículo 6. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali. E disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Vamos começar de trás para frente. Não, vamos começar na ordem normal. Veja, Débora tem uma palavra do Senhor como profetisa, falando da libertação de Israel. E ela chama Baraque para ser o autor dessa libertação, o líder militar que Israel precisava para se libertar. E ela fala de um grande exército, pelo menos 10.000 homens. E pela palavra do Senhor, ela fala o seguinte, olha, eu vou trazer Sísera, o capitão. Tem que entender o seguinte, Jabim não era o responsável militar, Sísera era o homem. Ele era o camarada responsável pela opressão. Sendo derrotado Sísera, o problema criado por Jabim estava resolvido. Mas veja que interessante, a gente percebe a mão de Deus operando, primeiramente, dando uma palavra profética para Débora. Segundo, levantando Baraque. Terceiro, atraindo Sísera. E quarto, entregando nas mãos de Baraque.
Agora, muitos aqui não compreendem o que Baraque fala. Olha, se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, eu não irei. Tem gente que acha que Baraque foi covarde. Eu creio que não. Baraque foi bíblico. Porque quando nós pegamos as conquistas de Josué, a Arca da Aliança sempre estava presente. O que Baraque está buscando aqui? Baraque está buscando a presença de Deus. Baraque está buscando, da mesma maneira que outras gerações de Israel, a presença de Deus nas batalhas. Como dizia o rei Davi na sua luta épica com Golias: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo de Israel? As guerras são contra o Senhor. Quando a guerra vem contra você, você que batalha ela, sim, mas é contra o Senhor. Da mesma maneira no Antigo Testamento. Então Baraque está buscando a presença de Deus. Eu creio que ele está correto. Por quê? Eu jamais deveria entrar numa disputa. Trazendo para os nossos dias. Eu jamais deveria entrar em qualquer coisa sem ser tudo muito regado em oração. Tudo muito regado em jejum. Tudo muito regado na parte espiritual. Por quê? Porque, veja, a garantia é a vontade de Deus se cumprindo. Se aquilo que eu estou buscando for a vontade de Deus, é certeza que vai acontecer. É certeza que vai correr tudo bem. Então o que acontece? Baraque está tomando uma decisão sensata. Não quer entrar numa briga. Mais ou menos assim. Agora eu vou parafrasear. Débora dá a palavra profética. Então Baraque fala, se você falou e foi de Deus, então vamos comigo. Porque a presença de Deus vai estar junto. É o que ele está buscando aqui. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 9. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e depois subiu com 10.000 homens após ele. E Débora subiu com ele. Veja que interessante, Débora fala uma frase aqui, que a princípio nós pensamos que está ligada a ela. A fama vai ser dela. Mas ao estudar o capítulo inteiro, eu percebo que Débora está falando de algo mais amplo. De algo que no desenrolar da história vai acontecer o fato de Sísera ser entregue na mão de uma mulher. E veja, a Bíblia não cita preocupação nenhuma de Baraque. Baraque fica confortável com isso. Fica tranquilo. O que eu acho aqui uma qualidade. Tem gente que foi usado pelo Senhor nas batalhas e era extremamente vaidoso. Por exemplo, o rei Saul. Quando as mulheres cantaram, Saul matou a milhares, porém Davi a 10 milhares, Saul ficou enciumado e falou, que lhe falta senão o reino? Veja, sempre que o homem quer aparecer mais do que Deus, ele vai ter problema. Eu tenho muita dificuldade com ministérios onde o nome do ministério aparece na frente do nome de Deus. Por exemplo, se nos perguntarem, vocês são o quê? Olha, nós somos evangélico de vertente batista. Mas eu primeiro sirvo a Deus. A minha maneira de ser como igreja, a minha parte administrativa, a parte estrutural é uma coisa secundária. Mas nós somos cristãos, então tem que tomar cuidado com isso. Outro detalhe, pastores e líderes e pregadores, cuidado para não querer aparecer mais do que Deus. Você é um servo, o seu papel é ir lá e fazer bem feito.
Seu papel é ir lá e fazer de uma maneira onde Deus é glorificado. O seu papel é ir lá e fazer de maneira que o nome de Deus venha em primeiro lugar. E não você. Isso é muito importante. E Baraque fez dessa maneira. E a narrativa continua. Versículo 11. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto de Quedes. Olha que interessante. Quem são os queneus? São os descendentes de Jetro, midianita, sogro de Moisés. A Bíblia fala que um deles, chamado Éber, se apartou dos queneus e estabeleceu um grande acampamento nesse lugar, aqui no Carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Quedes é provavelmente aqui aquela região da divisa com a Arábia. É aqui que está situado, na beira do deserto. Entendeu? No limite de Israel. E por que que a Bíblia fala? Veja, esse camarada aparece sozinho no texto. Mas nada da Bíblia está lá à toa. Mais à frente, a figura de Éber vai ser essencial no desenrolar da história. E vocês vão ver por quê. Versículo 12. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Olha que interessante. Como que Sísera ficou sabendo? Simples. Ele deveria ter emissários militares. Ele deveria ter vigias. Entendeu? Aí quando eu estava preparando a palavra, eu falei, e na nossa vida espiritual? Será que aquilo que eu estou fazendo não está sendo notado no mundo espiritual? Ah, pastor, mas que versículo que o pastor usaria para defender essa tese? Veja, os filhos de Seva foram expulsar o demônio. E eles falaram, eu vos esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio responde para eles, conheço a Paulo e sei quem é Jesus, e vós quem sois? Nós somos conhecidos no mundo espiritual. Nossas ações estão sendo vistas. Lógico, tudo dentro da soberania de Deus, tudo dentro do controle de Deus. Mas assim, eu tenho que ficar atento com aquilo que eu estou fazendo. Aqui é um paralelo. Esse aqui é um mundo militar, físico. Entendeu? Sísera tinha seus espias. Homens colocados em locais estratégicos. Para quê? Para manter a terra calma. Veja, quando eu domino um povo, o meu papel o que é? Manter qualquer tipo de rebelião abafada. Por exemplo, muitos defendem que uma das marcas da democracia, se você quer saber se um país é realmente democrático, é que aquele povo, ele tem condições de se defender de maneira pessoal de qualquer opressor. Se ele tem acesso a mecanismos de defesa contra qualquer opressor. Uma verdadeira democracia, o direito a proteger minha vida, tem que estar em primeiro lugar. O que a gente percebe? Aqui havia uma diferença tecnológica. Israel não tinha acesso às mesmas armas que Sísera. Havia um monopólio da violência. E Israel não tinha capacidade de se defender ao mesmo nível do opressor. É a marca do regime com traços ditatoriais. Isso nós vemos até hoje. Toda a marca das ditaduras, elas detêm o monopólio da violência. E o povo fica refém, sem condições de se defender. E para manter o monopólio da violência, eu preciso ter
vigias, eu preciso ter informação. Só para vocês terem uma ideia, hoje na China, são 600 milhões de câmeras. É uma câmera para cada 2 habitantes. Para você ter uma ideia do nível de vigilância. Então é algo que eu tenho que parar para pensar. Quando eu começo a ver determinadas características de uma sociedade, entre elas o monopólio da violência, já começa a ser um sinal de que algo não vai bem. Tanto é que aqui Deus é obrigado a intervir. Deus é obrigado a intervir. Por exemplo, se você vai nas regiões do interior da Colômbia, nas regiões do interior da Bolívia, gangues de narcotraficantes detêm o monopólio da violência naquelas regiões. Naquela região o Estado não está presente. E assim é com terroristas, assim é com traficantes, assim é com redutos, até dentro do nosso país. Existem redutos onde a lei não entra. Então, na verdade, nós sempre temos que ser a favor de algo livre, de algo correto, de algo justo, das coisas de maneira sensata, equilibradas, porque onde houver desequilíbrio, aquilo pode ser um precedente para ver uma opressão. É o que nós vemos aqui. Só que veja interessante, Deus está agindo. E ele usa a própria arma do inimigo para trazer o inimigo. Lembra a palavra profética de Débora? Trarei a Císera. Como? Usando a própria ferramenta. O que eu tenho que entender? Deus age através das circunstâncias. Apareceu um anjo, como apareceu para Maria, na concepção de Jesus, é uma exceção. Apareceu o anjo do Senhor, como apareceu para Abraão, avisando o que ia fazer em Sodoma e Gomorra, é uma exceção. Em geral, o Deus soberano está agindo por trás das circunstâncias. Essa é a regra geral. Aqui nós temos uma palavra profética para Débora e a partir dali são todas ações humanas. Só que por trás dessas ações humanas está a mão de Deus, inclusive o que era na verdade uma vantagem do inimigo, que era ter espias muito bem localizados, é o que vai ser a armadilha para ele, porque assim que esses espias vêm, Císera é atraído por um alçapão. Quem armou essa arapuca? Deus. Usando o quê? O próprio poder do inimigo. É muito interessante isso aqui. Estejam atentos. Olha, eu estava vendo uma aula do professor Tiago Abdala e ele comentava o seguinte, que Deus revela muitas coisas sobre as pessoas através das atitudes delas e através do que elas falam. Normalmente, por causa de uma influência pentecostal, e é lógico, nós acreditamos que Deus ele pode agir de maneira sobrenatural. Não tem problema com isso, desde que seja bíblico. Mas eu percebo na minha vida cristã, Deus revelando muito mais as coisas, nas atitudes das pessoas e naquilo que elas falam. Então é muito comum, fique atento à sua volta, fique atento a quem está em volta de você. Deus vai revelar o que vai no coração dessas pessoas, através dessas atitudes e através daquilo que elas falam. Basta você estar antenado, que você vai perceber isso claramente. É muito importante, preste atenção ao que fala à sua volta, preste atenção ao que fazem à sua volta, preste atenção nos movimentos. Fique atento. Às vezes a coisa está acontecendo debaixo da sua barba, você está sendo omisso e não está vendo o que está acontecendo. E Deus está revelando, está escancarando através das circunstâncias.
Nessa passagem a gente percebe claramente, Deus usou o ponto forte de Sísera para trazer ele para o vale. E a narrativa continua. Vou ler o 12. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de... Vou relendo, tá? Filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Olha que interessante, aqui é a região do Vale de Meguido, onde aconteceram as maiores batalhas de Israel. Onde o Apocalipse nos dá a entender que vai acontecer a batalha do Armagedon, onde o anticristo, o falso profeta e exércitos do mundo inteiro, de alguma maneira vão se reunir lá. Talvez até o seu quartel-general ou um ponto terrestre, porque hoje já não precisa mais de uma guerra militar localizada. É só vir um avião, o helicóptero que resolve. Mas nós percebemos que nas guerras modernas ainda tem que haver um local terreno. Entendeu? Então é no Vale de Meguido que vai acontecer toda essa movimentação. Aí o texto continua. Versículo 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do Monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Olha que interessante. E o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio de espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada, até não ficar um só. Gente, vamos fazer a leitura da situação. Por que Baraque estava no Monte Tabor? Porque era um monte, não tinha como Sísera subir um monte com os carros. Mas Baraque age em cima da palavra do Senhor. Todas as grandes conquistas de Israel e tudo aquilo que você vai fazer na sua vida tem que ser baseado na palavra do Senhor. E olha, aqui eu vou ser extremamente criterioso, principalmente baseado na palavra escrita de Deus. Qualquer coisa fora da palavra escrita, Deus pode usar para guiar o seu povo? Pode, mas é exceção. A regra é pela palavra escrita. O complemento, em casos específicos, é por maneiras sobrenaturais, que tem que ser analisadas com calma. Como que eu analiso? Primeiro, junto à minha liderança espiritual, juntamente com meu cônjuge, juntamente com minha família, juntamente com irmãos mais maduros. E depois de ter fechado algo, aí sim eu vou me movimentar. Por quê? Porque é um perigo agir baseado numa direção que não for firmada na palavra. Isso é extremamente perigoso. E a gente vê Baraque agindo em cima da palavra do Senhor. E olha como foi. Ele desceu ao vale e derrotou os carros de Sísera numa maneira que Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu até Arosete dos gentios e matou o exército de Sísera. Foi uma vitória espetacular, impressionante. E a narrativa continua, versículo 17. Porém Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, o queneu. Olha que interessante. Primeira coisa, Heber se afastou do seu povo.
e montou acampamento dos carvalhos de Zaanaim. Além disso, ele faz amizade com Císera, o inimigo. O que acontece? Éber se prevalece do sofrimento de Israel. E a amizade era tal que na hora de fugir, Císera vai para a região de Quebar, onde estão os carvalhos de Zaanaim, e foge para as tendas de Éber. Só que o que Císera não sabia é que, inclusive, essa circunstância, que aparentemente era um ponto a favor de Císera, Deus estava no mais absoluto controle para dar a vitória a Israel. Sem saber, Císera faz exatamente o que estava nas mãos de Deus. Aquele que achava que ia escapar, caiu numa arapuca. E por que isso? Porque aqui vai surgir a segunda mulher dessa narrativa. Eu, se fosse o tradutor bíblico, ia colocar como título A Força das Mulheres. Porque olha o que vai acontecer. Versículo 18. E Jael, que é a esposa de Éber, saiu ao encontro de Císera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Olha que interessante, ela aqueceu ele. Deu conforto, chamou de meu senhor. Olha a frieza dessa mulher. Recebeu Císera, mandou entrar, cobriu ele, e não só isso, olha o que ela faz, versículo 19. Então ele lhe disse: dá-me, peço-lhe, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Veja, Císera chegou extremamente cansado, extremamente desidratado. A fuga dele foi tão assim intensa que ele não teve tempo de se hidratar, de colher água. Provavelmente ele devia ter um odre, tomou a água daquele odre e não teve condição de parar para beber. Por quê? Porque os inimigos estavam no seu encalço. Só que a gente vê Jael dando leite para ele, encheu a barriguinha de Císera. E olha o que vai acontecer. Versículo 20. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda. E há de ser que se alguém vier te perguntar: há aqui alguém? Responderás: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. Veja que interessante. Císera pede para Jael ficar na porta da tenda, e ele se sente seguro com aquela atitude. Só que Jael vai, pega uma estaca afiada, espera Císera dormir, e quando Císera está deitada, ela com um martelo, ela crava a estaca na fonte, de uma maneira tal que a estaca cravou na terra. Todas as vezes que eu vejo esse texto, eu fico imaginando a força dessa mulher. Muitos homens teriam dificuldade de cravar essa estaca na cabeça de um homem. Imagina uma mulher. Cobriu a Císera, deu de beber leite, botou ele para dormir, e assim que ele dormiu, fez o que o seu marido tinha que ter feito. Que não tinha nada que Éber se tornar amigo de Císera. Jael, de uma maneira corajosa, é usada por Deus para botar fim na vida de Císera, cumprindo a palavra profética da parte de Débora. Não só uma mulher acompanhou a Baraque,
mas uma mulher matou a Císera. Bem interessante, cumprida a palavra profética. E aí o texto continua, versículo 22. E eis que, seguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, e mostrar-te-ei o homem a que busca. E foi ela, e eis que Císera jazia morto com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a pesar, e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Veja que interessante. Lembra que eu falei para vocês? Um inimigo que ressurge? Israel não cometeu o mesmo erro de novo. Israel não só derrota Císera, Israel continua a campanha militar até o fim. E a derrota de Jabim foi completa, confirmando aquilo que eu falei no começo da palavra. Extermine os seus inimigos até o fim. Vá até o fim naquilo que você tem que fazer. Muitas vezes na nossa vida nós somos parciais. E ao sermos parciais nós criamos problema para nós mesmos. Tem que tomar muito cuidado. Tem que ficar atento com tudo. Vigilante. Porque um problema mal resolvido do passado pode se tornar uma dor de cabeça enorme no futuro. No caso aqui é uma campanha militar de Israel. Mas eu posso retirar esse princípio do mundo militar, de uma conquista física, e trazer para a minha vida cotidiana. Hoje, eu não ando mais com carros de ferro. Hoje, eu não ando mais guerreando nas planícies aqui do Paraná. Hoje nós vivemos uma sociedade organizada. Porém, essa sociedade organizada é cheia de inimigos. Por exemplo, quem garante que vai retornar para sua casa assim que sai para trabalhar? Num país tão violento como o Brasil. Quem garante que algo de ruim não vai acontecer? O que você faz? Você vigia, você presta atenção, você tenta não dar moleza, você tenta não ser pego de surpresa, você guarda a sua casa, guarda seu carro, guarda os lugares onde você vai. Quando você vai fazer negócio, você procura fazer o negócio bem feito, para que a coisa não escape. Gente, falar uma coisa para vocês. O que tem de crente fazendo negócio com contrato mal feito, com coisa mal feita. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu fui vender um carro e aí eu pensei em fazer um contrato para não passar o recibo para a pessoa. Só que veja que interessante, aí eu fui me informar no Detran. E o rapaz do Detran falou: olha, não adianta nada. Esse contrato não tem valor legal no Detran. Se a pessoa for muito multada, é você que é o responsável. Se ela for multada, é você que tem que pagar. Então a única maneira que tem de você passar a responsabilidade do carro para a pessoa é preenchendo o recibo e fazendo um comunicado de venda. Gente, o que tem de negócio mal feito? E quando você não vigia, a casa cai. Eu lembro que uma vez eu comprei um carro de uma pessoa que se dizia crente e eu fui consultar as multas e não tinha multa nenhuma. Comprei o carro. Um ano depois apareceu R$ 750 de multa. No ano de 2004 e 2005, R$ 750 era dinheiro. E eu falei: como que apareceu essa multa? Eu fui no Detran, tinha consultado, viu meu protocolo. Aí o rapaz do Detran olhou e falou: o senhor consultou os processos em andamento? Eu falei: não. Ele falou: provavelmente essa multa
estava com um processo em andamento e ela não apareceu no prontuário. Eu vou dizer uma coisa para o senhor vai ter que pagar. Tá aí, o que eu fiz? Fui pagar e fui tentar resolver com a pessoa. Nunca recebi. Fui omisso? Não, fui burro. Porque eu lembro que eu fui consultado, só que não fiz direito. Tinha que ter feito até o fim. Infelizmente, os crentes não aprendem com o nosso Pai. O nosso Pai colocou letra preta no papel branco. Na época da lei de Moisés, os 613 preceitos da lei estão colocados no papel de maneira clara. São repetidos várias citações 2 vezes. No Novo Testamento existe um número, eu até preciso conferir, mas vamos usar, de 1006 ordenanças. Todas elas no papel. Ninguém pode falar que não sabia, era só ler a Bíblia. A Bíblia, inclusive, nos fala, se eu não me engano, é Levítico 5:17, de que se alguém pecar contra a lei do Senhor, mesmo não sabendo, o mesmo será culpado. Certa vez eu vi uma ilustração de um pastor e ele foi bem assim incisivo. E ele falava o seguinte, o pastor Naor Pedrosa, lá da Videira de Goiânia. Ele falava o seguinte: a ignorância não é uma aventura. A ignorância não é uma bonança. Porque se você pegar iodo, e mesmo sem saber, com boa intenção, jogar no seu olho, você vai descobrir que a sua boa intenção vai deixar você cego. Eu lembro quando eu vi aquela palavra, foi ano 2000, aquilo impactou minha vida. Aí eu lembrei daquele ditado popular, que de boa intenção o inferno está cheio. Então assim, nós que somos crentes, nós que somos o povo de Deus, temos que fazer os negócios de maneira correta. Pega indicação, se informa, conversa, vê qual é o caminho legal, vê o que precisa ser feito. Tem imposto para pagar? Pague. Tem documento para acertar? Acerte. Não deixe a responsabilidade para o outro, faça você. Não caia nessas armadilhas, porque com certeza o maligno vai vir agir na brecha, vai vir agir naquela lacuna que não foi preenchida. E o nosso Deus, como é um Pai que trata de nós e nos ensina, muitas vezes permite que esse tipo de coisa aconteça. Para você aprender. Se eu olhar para trás, agora não posso enumerar, mas com certeza aconteceram na minha vida pelo menos umas 5 a 10 situações de coisas que eu não sabia, que aprendi com aquela situação. Alguma delas não teve nenhuma consequência maior, mas outras teve, como essa multa que eu falei. Era um dinheiro que podia ser usado para outra coisa. Lógico que Deus é poderoso para repor, Deus ele pode fazer todas as coisas, mas veja, custava vigiar, custava fazer direito, custava fazer um pouco devagar, diminuir a velocidade, olhar com calma, buscar uma indicação. Eu já vi gente vender casa, já vi gente vender negócio, porque agiu de maneira precipitada. Eu mesmo já tentei começar algum tipo de variante no negócio, que eu tive que voltar atrás rapidinho, para que o prejuízo não viesse, porque agiu com o coração. Aí vem aqueles crentes que falam, se você quer ouvir a Deus, você ouve seu coração. O coração humano, a Bíblia diz, é corrompido, é desesperadamente corrupto. Você quer ouvir a Deus, ouve o caminho do bom senso, o caminho do conselho, o caminho da verdade, o caminho da lei. Para que você não tenha problema, proteja-se, seja sábio.
Por exemplo, eu já tive funcionário, pouquinho, 1 ou 2, para ajudar aqui em casa, ajudar no escritório, entendeu? E por que eu não tenho mais? Porque, veja, para você ter um funcionário, precisa estar tudo certinho, tudo em ordem. E isso hoje em dia custa caro. Se você não pode pagar tudo em ordem, não tenha. Terceiriza. Sabe? É muito melhor. Antes, os valores eram mais fáceis de pagar. Mas chegou um momento, quando nós vimos que não tínhamos condição de pagar como era, nós pulamos fora, ó, não queremos assim que vai dar errado. Isso é em tudo. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. Eu oro pedindo, Senhor, que nós tenhamos esse coração sábio, que nós possamos enxergar todas as situações, que nós possamos avançar, que nós possamos crescer em sabedoria, discernimento, e que o Senhor não permita que nós caiamos em nenhum tipo de armadilha, mas ao contrário, que sejamos sábios e abundantes em toda boa obra. No nome de Jesus, amém.